Ei, você aí. Uma rodada, temos esse lance aqui para apresentar, mas no geral achei uma rodada muito boa. Foram 6 mudanças de decisão e de lances assim até alguns fáceis. A passada foram 10. Então a passada foram 10, diminuiu e nessa rodada inclusive assim com lances que poderiam ter sido evitados, né? Você falou sobre o gol anulado do Corinthians, foi um impedimento muito claro, o jogo do Vasco também ontem, 2 gols anulados. Também lances fáceis. Pênalti no Maracanã poderia ter sido também, no campo, né? Concordo com você. Lance muito claro. O Bruno Henrique tirou a bola e o Arão foi imprudente, dando aquele carrinho atingindo o Bruno Henrique. Imagem também. chocante, né? Muito sangue, né? Exato. Sangue. Esse é o ponto para a gente falar sobre essa revisão, né? Porque tem a ação do Matheus Pereira, olha só, ele está fazendo a proteção e ele sofre um calço ali por baixo. Ele toma uma banda do Bernal na disputa da bola. Ele é desequilibrado, repare que o contato primeiro é embaixo, ele está fazendo um movimento de normal ali protegendo e quando ele toma esse rapa por baixo, ele acaba desequilibrando e atingindo o Bernal. Se ele estivesse com essa posse de bola e fosse fazer um movimento de proteção, tentando fazer a proteção e deixasse o braço diretamente no Bernal, amarelo, se tivesse a ação de gatilho, cartão vermelho. Mas o contato ocorreu exatamente porque ele sofre a falta embaixo. Quando ele sofre a falta embaixo, ele é desequilibrado, inclusive ele se levanta, continua na jogada e depois tem a queda do Bernal. Você vê que na hora, no calor do jogo, o Bernal segue jogando, ele não sente. Consegue Depois jogar. que ele percebe, cara, fui atingido, tô grogue. E é isso. Cai. E como pega num ponto sensível que causa o sangramento, o que ocorreu foi a percepção que eu tive no momento, inclusive o árbitro falou isso, logo após o encerramento do primeiro tempo. Eu estava até agora, nossa equipe estava até agora monitorando para ver se a CBF tinha divulgado já o áudio do VAR, mas ainda não saiu. Mas olha só, ele citando, essa imagem é muito importante, eu acho que até corrobora com a decisão dele, ele dizendo, eu iniciei a revisão, eu quis ver o lance. Eu pedi para ver, ele está falando. Eu pedi para ver. Eu pedi para ver. Então, não foi uma chamada do VAR para aplicação de cartão vermelho, porque primeiro o contato, assim, claramente, nós concordamos que não é lance de expulsão, não tem cotovelada, então não é lance para o VAR intervir, porque não é lance de cartão vermelho direto. Quando o árbitro vê esse sangramento, o protocolo permite, em situações excepcionais, que o árbitro pode fazer, entre aspas, a autochamada. Essa revisão no monitor pode ser uma iniciativa do árbitro do campo, porque os instrutores entendem, não funcionou nesse jogo, mas os instrutores entendem que quando você tem uma situação excepcional, você tem um jogador sangrando, você tem uma comoção muito grande dos jogadores em campo, os instrutores entendem que o árbitro indo no monitor facilita o controle da situação. Só que para ele ir ao monitor, como foi uma iniciativa dele, ele tem que deixar isso claro. Ele já antes da ida ao monitor, chama os capitães... Mas uma pergunta, mesmo sendo ele pedindo aí para o monitor, o protocolo do VAR deixa a porta aberta para ele voltar com a melhor decisão. Como o Matheus Pereira já tinha cartão amarelo, ele poderia, se entendesse e se quisesse, voltar com o cartão amarelo e expulsar o Matheus Pereira, correto? Perfeito. Quando ele vai ao monitor, ele tem que sair... A decisão final sempre é dele. Ele pode sair só com a sequência do jogo. Você acha que nem o amarelo cabia aí? Para mim não cabe o amarelo porque, volto a repetir, o contato foi produzido pelo desequilíbrio que o Matheus Pereira sofreu. Não é que ele correu risco, ele deixou o braço, ele fez uma ação para atingir o adversário, não. Se ele não tivesse sofrido aquele caos e deixasse o braço daquela maneira, acho que a gente não estaria discutindo. Posso ouvir os ex-jogadores, se eles concordam? Claro, por favor. Com o gesto do Matheus, se ele deu ou não deu, se era o lance para amarelo ou vermelho, o que você pensa? O que vocês pensam? Bom, primeiro, se sou eu aí, eu sou algemado do campo. Se sou eu sou algemado do campo. Não, de fato, eu sou algemado do campo. Razão. Assim, é bom frisar isso aí. Agora, pra mim... mas é de verdade. Assim, pra mim foi sem querer e sem querer também é falta. Eu fui muitas vezes sem querer, fui expulso muitas vezes sem querer. Ele tá com o braço alto, pra mim é passivo de cartão amarelo. É expulso. Eu já ouvi uma sirene aqui no estúdio. Imagina,
Acontece aí, não. Tem razão. E aqui você falou, pô, o Felipe Melo. De novo, o Felipe Melo. Imagina, não, mas com certeza é pra cartão vermelho. Uma hora de seleção Sport TV detonando o Felipe E a gente Melo. já tá falando o quê de você? Então, pra você, Felipe Melo imprudente. Já deu. Felipe, na sua opinião, Aposenta. Pra mim é pra cartão amarelo. amarelo. É amarelo. Tá. Posteriormente, expulso porque ele já tinha cartão amarelo. Porque ele tá com o braço alto. Te mandei mensagem na hora. Falei, não acredito que ele não foi expulso, não pelo cartão vermelho direto, pelo cartão amarelo. Porque eu acho que mesmo ele desequilibrando pela falta, ele faz o movimento de largar o braço. Eu tô com o PC. Eu acho que primeiro tem uma observação. Você não vai que, votar pra na mim, dança dos famosos, não, tá? vai. O PC é não, muito não vai importante. no júri. A reação do Bernal. Peraí, gente, importante aqui. A reação do Bernal. O Bernal continua na jogada porque ele viu que o lance não foi uma cotovelada. Foi um lance que ele possivelmente, ele sente que a falta foi ele que fez, não conseguiu fazer a falta. Ele dá continuidade no lance. A hora que ele vê o Melades correndo, ele cai desacordado. Então a própria reação do Bernal me dá a entender que ele percebeu que o jogo era um lance normal. Posso falar uma coisa? Mas esse é um problema que nós temos. Porque se o atleta não cai no chão, é igual quando é pênalti. O atleta não cai no chão, aí não dá pênalti. Mas tinha que cair no chão. E quando não cai no chão, mas pra que cair no chão? Simulou. Você tá dizendo, simulou. Então assim, ele continuou na jogada, é Uruguai, cara. Ele continuou na jogada pra mim e depois caiu no chão, não por causa do sangue, deve ter ficado tonto depois e caiu no chão. Então, assim, a situação não é dele ter caído ou deixar de cair. A situação é que quando o Matheus ele tá com o braço pro alto e ele não faz movimento. Ele não bate dá com o dá braço. cotovelada. Ele não dá Isso é cotovelada. verdade. Ele não faz o nenhum gatilho momento, pra por dar isso que eu cotovelada. falo. Foi sem querer, mas sem querer também. Opinião, amarelo. Eu tô com o Felipe Melo, que pra mim era um lance pra amarelo. Com a Ana, né? Pra ele dar amarelo. E aí, por causa do amarelo, ele tinha que ter sido expulso. Também acho que não foi querendo. O movimento dele, ele é calçado, como o PC falou aqui, realmente ele é calçado, mas esse braço vai no rosto do adversário e constantemente, aí o PC até esclareceu um ponto de vista que eu tinha, porque se tem esse contato, e normalmente, né, PC, durante os confrontos que a gente vê o árbitro parando o lance, dando amarelo, o cara vai proteger a bola e coloca a mão no rosto do adversário, o cara leva a mão pro rosto, o árbitro para e dá... O próprio jogador inicia O próprio a ação. jogador, mas aí nesse caso não há o contato. Ele está protegendo o bola e ele leva o braço. Nesse caso, você falou, por causa do contato que tem nele embaixo, Ele desequilibrou. tá liberado esse braço aqui. Não que está liberado o braço, ele está fazendo com todo respeito, Não, obviamente, sim, sim. não é um Eu lance acho que é pra fácil, amarelo, né? entendeu? Não é um Mesmo lance sendo sem fácil. querer. Ele, quando ele está fazendo esse movimento, levantando o braço, você vai punir se ele atingir o adversário. Para mim, ele está fazendo um movimento para virar, e esse lance seria muito mais polêmico ainda se ele tivesse caído, porque ele sofreu a falta num ataque promissor. E se ele tivesse caído, se ele não tivesse continuado na rodada, se ele não tivesse continuado na jogada, tivesse continuado ali e tivesse sofrido a falta e caído, esse lance seria mais polêmico ainda, porque o Bernal estaria sangrando e com a possibilidade de receber, inclusive, o segundo cartão amarelo, porque era uma falta que estava interrompendo um ataque promissor. A polêmica seria maior ainda. Eu acho que o jogador ele tem que ter esse cuidado com o uso do braço, mas para mim, claramente, o contato foi provocado porque ele sofreu o calço embaixo e foi desequilibrado pelo próprio adversário. Se ele tivesse, nesse movimento, levado o braço para fazer a proteção e tivesse já atingido o Bernal sem ter sido desequilibrado, ele está assumindo o risco de estar levantando o braço dessa maneira. Mas a partir do momento que ele está virando, ele toma um pontapé e é desequilibrado, aí esse contato para mim passa a ser acidental. Quando a gente fala o sem querer também é falta, quando o jogador está sendo imprudente, está iniciando a ação. Nesse caso não, nesse caso ele o Marcelo contra Argentino Júnior. Mas é isso, porque é uma ação iniciada por ele, mesmo sem ter a intenção de lesionar o adversário, uma ação iniciada pelo próprio jogador. Mas aqui, quando ele cai, que ele está desequilibrado e atinge, para messe não foi um movimento iniciado por ele para dar essa cotovelada. Mas eu quero trazer aqui para nós, né? Alguns jogos atrás, alguns meses atrás, esse mesmo árbitro, ele vai dar um cartão para... Ele pergunta o nome do Matheus Pereira e fala assim, Cruzeiro e São qual é o Paulo. nome dele? Cruzeiro Qual é o São nome Paulo. dele? E vai dar um cartão para anotar o cartão. Ele fala, ele não sabe meu nome. É o mesmo árbitro, lembra? Ele não sabe Foi o meu nome. Rodrigo, não sabe foi o meu Rodrigo, nome. ele mesmo. Então assim, mas para mim era um cartão amarelo porque o braço dele tá alto. O braço dele tá alto. Eu acho que o... E eu falo aqui, ó. porque braço ficava sempre alto. eu tenho propriedade para falar. Porque teu braço ficava Confia. sempre alto. Sem querer vai ficar sempre alto. Eu não estrearia a expulsão direto. Acho que cabe a discussão. E eu também acho que o amarelo, na minha interpretação, estaria no mínimo amarelo, assim, mas
Achei legal que a gente teve uma divergência aqui, mostra como é difícil interpretar lances. E eu acho que o principal... Todo mundo está convicto aqui, né? Não, todo mundo Felipe acha que é amarelo, Ana acha que é amarelo. Até você mesmo acha que é no campo. Eu acho que amarelo é o mínimo e o Rick PC e o Rick acham que não é nada. Assim, até a reação dos atletas. Quando termina o Samuel Xavier dar uma entrevista, e eu tô assim, concordo com tudo que ele falou na entrevista dele, ele tá assim, né, pô, tem que cobrar o árbitro mesmo. Tem que cobrar, porque o atleta ele é cobrado. Quando o atleta faz alguma coisa errada, ele é cobrado no restaurante. Então tem que cobrar o árbitro, de fato tem que cobrar. Mas posso abrir um parênteses em relação a essa declaração do Samuel? Os jogadores têm muita culpa, né, Felipe? Não tem as dúvidas disso. Dentro do campo. Mas sempre. Os caras enganam constantemente a arbitragem dentro de campo. Esse então, é um quando problema. o Marlon vem a público do Cruzeiro, do Grêmio, o Xavier agora, o Cássio do Cruzeiro, quando eles vêm a público falando que a gente tem que ajudar a arbitragem, que a arbitragem é assim, a arbitragem é assado, os próprios jogadores colocam muitas vezes injustamente a carga em cima do árbitro, porque eles também prejudicam a arbitragem. Eu acho que é uma corrente. É o cair no chão. Todo mundo tem que... Às vezes o cara vai proteger a bola, bate no peito, o cara cai no chão com a mão no rosto. Aquele negócio todo. Isso eu, de fato, acho uma coisa assim, eu acho bizarro isso aí. Quem foi que deu uma entrevista, inclusive, falando que tem que ajudar o árbitro e hoje fez completamente diferente, foi o próprio René. O René foi uma vez, deu uma entrevista e falou assim, tem que ajudar o árbitro. Inclusive, depois fez comentário, não, porque, né? E agora, foi o primeiro a sair correndo para falar do árbitro. Então, assim, eu acho que tem que ajudar quando precisa ser ajudado, mas precisa cobrar, né, quando erra. Precisa ser cobrado também. Então, eu tô com o Samuel Xavier na entrevista dele, eu acho que se fosse comigo, a entrevista seria no mesmo tom. E fica um precedente também, né, PC? Porque você tem uma interpretação se o braço foi o suficiente para falta ou não. Para outros casos, a gente já viu que tem marcação de falta. É por isso que a gente fala, Ana, que apitar futebol não não tem Ciência receita exata, de né? bolo, não é uma ciência exata. E acho que o diferencial do futebol existe exatamente porque a regra é interpretativa. Porque tem alguns lances que a gente traz aqui para o debate, são questões conceituais. Aí o árbitro saiu uma falta, o cara recua para o goleiro e faz o gol na própria meta. Não tem discussão, isso é escanteio. O jogador não pode fazer o gol na própria meta, é conceitual. Quando é lance de interpretação, desde que o árbitro não esteja rasgando o livro de regra, é passível de debate, é passível, inclusive, de discordância. Mas eu acho que o principal em relação a esse lance é que quando o árbitro ele vai ao monitor, ele já gera uma expectativa muito grande de que, olha, o VAR chamou para expulsar. Então, acho que o principal nessa jogada é o ponto que, excepcionalmente, o protocolo permite esse tipo de autochamada. E ele seguiu o protocolo, né, PC? Ele seguiu, só que ele não foi claro. Eu acho que o que faltou foi uma linguagem corporal. Chama os capitães, olha, eu estou vendo o sangramento. Por isso que a gente fala que a gente não pode nunca se impressionar só com o resultado ali de uma jogada, né? Você tem que analisar a causa, não só o resultado. Porque às vezes você vê um jogador sangrando, isso gerou uma preocupação nele, uma preocupação, entre aspas, também, que talvez, na minha visão, também, às vezes, falta uma confiança na equipe. Porque o árbitro de vídeo desse jogo era o Wagner Hillway, que é o mais experiente, um dos mais experientes do Brasil, que está sempre nos grandes jogos. Poxa, eu estou com um árbitro de vídeo na cabine, falando assim, olha, já chequei, acidental, não foi para expulsão, tanto é que nem chamou que não era para cartão vermelho direto. Se eu tenho uma confiança na equipe, se eu estou seguro, efetivamente seguro, eu falo assim para o árbitro de vídeo, ok, chama os capitães, já foi checado, o jogo vai continuar. Vou chamar o VAR para a gente... Mas quando gera uma insegurança que ele vai no monitor, ele acaba criando essa expectativa. O problema é que no próximo jogo vai ter um lance igual e o cara vai expulsar. É isso aí. Perfeito. É isso aí, é o critério. E aí, se caso ocorrer, aí a gente chama, a gente mostra, a gente avalia e a gente critica, porque a questão do critério é uma coisa que a gente cobra sempre, mas não tem receita de bolo, porque senão seria muito fácil. Né? Seria tranquilo, não precisaria de árbitro. Olha só, aperta o botão aqui, ó, isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C, ficaria fácil, todo mundo apitaria. Não tem dúvida.